bate-papo agora é com um grande ícone da cultura maranhense brasileira, ele que para mim é um dos mestres, Zé de Ribamar Viana, mais conhecido como Papete. Tudo bom, Papete? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui nesse ambiente super íntimo. Eu não tinha visto como ter um violão. Isso já estão aprontando para mim aqui. Claro, com certeza. Já foi deixado aí proposital. Pois é, então. Legal estar aqui com vocês, fazendo essa revista televisiva eletrônica, uma coisa nova, bacana, que é o que está satisfazendo e realizando a curiosidade de muita gente. Você veio de Bacabal? Não, eu vim de São Paulo. Agora, né? Cheguei agora. Mas nasceu em Bacabal. Eu não sou nem de Bacabal, eu sou do Sembal do Mato das Brenhas dos Cafundó de Bacabal. Quer dizer, eu nasci mesmo... Para resumir, fala Bacabal, né? Porque eu nasci no meio do mato. O lugar onde eu nasci nem existe mais. Eram 6 casinhas pequenininhas assim, uma do lado da outra. Uma comunidadezinha de uma família só. Os primos, as primas, os tios, os sobrinhos e tal. Eu fui lá alguns anos atrás e não tem mais nada. O progresso tomou conta. E foi lá que tu teve, Papete, assim, o primeiro contato com os instrumentos, né? Não. O primeiro contato foi numa casa onde eu fui criado aqui em São Luís, no Largo de Santiago, bairro de São Pantaleão. Tinha uma janela que ficava nos fundos da casa, que era uma casa de meia morada, muito antiga, aquele corredor comprido. E o último cômodo da casa era a cozinha. Tinha uma janela alta que dava para o quintal e para uma quinta, para um espaço aberto, tinha uma criação de vaca, lá, e o vento trazia todos os sons que vinham da Madre Deus, da Fonte do Bispo. Da Fonte do Bispo vinha o tambor de crioula. Exato. Da Rua Cândido Ribeiro vinham os sons das festividades da Casa de Nagô. Do Beco das Minas vinha o som da Casa das Minas. E da Madre Deus vinha serviço de alto-falante, Bumba Meu Boi, os bois que frequentavam quem lá, boi de zabumba, orquestra, pandeirão, tudo isso. E aquilo povoava o meu universo auditivo. E eu achava lindo, maravilhoso você acordar e ir escutando aqueles sons. Dormia ouvindo, acordava ouvindo, era muito mágico. Quantos anos, Papete, isso? A partir dos meus 5 anos. É mesmo. Não vamos falar de quanto tempo não, porque quando eu vou que ter começou que ficar escondendo só? aqui os meus cabelinhos grisalhos aqui, né? Isso começou quando eu tinha os meus 5 anos e foi até os 20, quando eu fui me embora. Eu amassei muita panela da minha casa, batendo nelas, tentando reproduzir aquele som. Levei muita cachuleta, muito cascudo da minha mãe, quebrando as panelas dela lá. E você falou que até os 20 anos foi quando você foi para São Paulo, mas você teve contato com o instrumento mesmo, sem ser uma panela, um instrumento específico? Não, a coisa na minha cabeça, ela se formou muito teoricamente, né? Foi na teoria só, mas eu gravei, isso é o que importa. Quando eu fui para São Paulo, foi uma loucura, isso aqui você precisava de um outro programa para contar essa história toda. É uma epopeia, é aquela coisa da Ilíada e da Odisseia, são 2 contos enormes, né? Só lembrando que o Papete já tocou com Toquinho, Paulinho da Viola, Lupicínio Rodrigues, Chico Buarque, inúmeros outros artistas, a gente foi enumerar aqui, que nem você falou, tem que ter outro programa, né, Papete? Toquei até com o Tonico Tinoco. Foi mesmo. Que já foram embora e tal, eu tinha 20 e poucos anos. Mas o que você perguntou? Não, são muitos artistas, né, que já teve contato. Muitos mesmo. Não só no Brasil, como fora também. Toquei com muita gente boa, muita gente importante. Até hoje eu ainda tenho convites para tocar com eles e tal, e é muito gratificante. E com o Toquinho você fez mais de 1000 apresentações? 1.200 e poucos shows. Foi mesmo. Brasil e exterior. Tocando com ele eu morei fora 4 anos, morei na Itália, morei na França e morei nos Estados Unidos. Período bom, mas eu acho que cada período, não pode dizer um era melhor que o outro, não era diferente. Hoje é tão bom quanto, só que eu estou fazendo outras coisas, né? Dentro da minha evolução, do meu desenvolvimento, do meu crescimento como pessoa, como músico, né? Sei. E quem descobriu o Papete dentro desses inúmeros artistas?
quem foi que pegou, o primeiro produtor que chegou e falou assim, esse aí realmente é o craque? Eu tocava numa casa noturna em São Paulo chamada Jogral, né? O Jogral. O Jogral era o templo máximo da música brasileira, onde todos os grandes artistas brasileiros e principalmente os artistas de jazz que vinham se apresentar em São Paulo, era a passagem obrigatória deles lá para dar canja. Dar canja é quando você vai lá e toca, só toca, dá uma palhinha, dá uma né? palhinha. Né? E eu tocava lá, que já era para mim assim o must, o creme de la creme, vamos dizer assim. Né? Aí apareceu um cara lá que era sócio, chamado Marcos Pereira. Marcos Pereira era um jornalista, publicitário, advogado e homem da música, produtor musical. E ele tinha uma produtora e viu eu tocando aquela coisa. Você não quer gravar um disco na produtora? Gravei. Meu primeiro disco chamava Papete, Berimbau e Percussão. Que eu já tocava berimbau, que é o meu instrumento predileto. Pena que eu não esteja com ele aqui. E gravei um disco que foi produzido pelo Theo de Barros, ganhou tudo quanto foi prêmio na época e tal. E dali pra frente foi Deus nos acuda, vamos em frente que atrás vem gente. Né? E como foi essa história de ser o primeiro show, né, de percussão do Brasil com o berimbau, né, que você falou que é o seu preferido? Foi, exatamente, foi o primeiro show de percussão feito no Brasil, show, não uma apresentação, em que eu tinha a minha banda que me dava suporte e eu tocava um monte de coisa, mas eu tocava pinico com árvore, aquela coisa toda, né? Tocava bandeja de aço, era aquela fase assim das loucuras, sabe, assim, de montar uma tenda, ficar dentro dela procurando som. Né? Agora eu nunca fui de construir, de fazer instrumento. Eu gostava de experimentar o que já estava lá, né? Mas era muito buscar divertido. O som de alguma coisa, né? Era uma época assim meio hippie, bicho grilo, sabe assim? Mas era bom aquela fase do descobrimento, do ir atrás das sonoridades, né? Era muito bom. E por que essa preferência pelo berimbau? A gente escuta tão pouco falar, né? A não ser nas Santo. rodas de capoeira, né? Santo, minha africanidade, minha afrodescendência. Tem muito a ver com o som das matas, o som da natureza, aquele som misterioso que se você fechar o olho você viaja, você vai para outros hemisférios, outras dimensões. E o berimbau eu aprendi a tocar sem nunca ter frequentado uma roda de capoeira. Até hoje tem mestres de capoeira, amigos meus, que dizem, pô, Papete, mas você tinha que aprender a tocar. Não, gente, eu toco. Absorver os sons que foram gravados na cabeça. Eu toco no máximo um São Bento grande, um São Bento pequeno, assim, mas o berimbau de capoeira eu não toco. Na verdade, assim, eu comecei a descobrir que o berimbau era um instrumento musical. Antes de ser um instrumento apenas de ritmo para capoeira, um instrumento musical. E foi desenvolvendo uma técnica a partir de como segura nesse dedinho a dar 4 notas nele. O berimbau só dá 2, com dom. É mesmo. E eu comecei a fazer os com dom. Pena que a gente não tem um berimbau aqui. Meio tom abaixo. Não, mas é como se fosse isso aqui. Por exemplo, aqui ó. Mostra aí pro pessoal que tá olhando a gente aí no Viva Música. Esse é o som do berimbau, né? Só que eu consegui fazer isso aqui. Entendi. 2 tons acima, então. Entendeu? E isso desencadeou assim um processo de empatia da crítica, do público. O berimbau foi um instrumento que me levou pro exterior. É mesmo. Porque na realidade, berimbau mesmo no Brasil, dizem, não sei o que falo, só tem 3 pessoas que tocam. Eu, Naná Vasconcelos e o Dinho Nascimento. Que toca mesmo assim pra valer mesmo. Papete, já que tá com o violão na mão, quer dar uma palhinha pra gente? Pode ser? De que, meu Deus? De que eu vou fazer? Que palhinha? Manda aí pro pessoal do Viva Música, pro mundo todo aí, escutar o que tu tem de melhor mesmo. Não, o que eu tenho de melhor na verdade não é nem coisa minha. São músicas de compositores maranhenses que eu fiz questão a partir do disco Bandeira de Aço, que eu até dei aí pra mostrarem e tal, mas eu vai não sei pro vídeo, sim. onde é que tá. No que eu
sempre tive essa coisa de registrar, de pesquisar, de resgatar e de divulgar a música da minha terra, né? Tem músicas que eu amo, que eu adoro de paixão. Por exemplo, essa aqui é uma música que eu amo, por exemplo. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver besouro, ai ai besouro. Mamãe, eu tô com uma vontade louca de ver o dia sair pela boca, de ver Maria cair da janela, de ver Marizinha, ai Marizinha. E ela nem se parece com Nhozinho Chico Soldado, que na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. Que na subida da bandeira pensou que tava no mundo e era fundo de quintal. Bandeira de aço, bandeira de aço, bandeira... Aí tem outras, por exemplo, assim, como essa aqui que eu amo de paixão, que é a tradução do que eu sinto que São Luís seja, né? E lá vai meu burro arrastando a barra, a maré esbarra no meio do boqueirão, levando um recado pro meu senhor São João, lá na capital, São Luís do Maranhão. Catirina que só quer comer da língua do boi. E tantas outras, essa aqui também que é do Oswaldo Preto. Adeus, rosa amarela, adeus meu grande amor, afasta de meu peito essa saudade, vem matar minha vontade de contigo fazer amor. E essa também que eu adoro, quando eu me lembro da minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de axixá. Donato Alves é o maior compositor de toadas de boi, né? Naquela praia ensolarada, e a tua pele bronzeada, eu começava a contemplar. É linda essa música. Mas é que o vento buliçoso balançava teus cabelos, e eu ficava com ciúme do perfume que tirar. Mas quando o panzeiro quebrar, teu lindo rosto molhava, e a gente se embolava na areia do... Tem outras coisas lindas também que eu gosto muito. Músicas do Erasmo de Bel, que eu canto, gravei, Carlinhos Veloz, Gerude, Ronald Pinheiro, Tutuca, Raimundo Macarra, que é essa música que eu amo. Sabiá já mostrou seu canto e sentou, cantou do boi da Pindoba. Depois chegou, prenda do Rosário, beirada nunca viu tanto brilho de clarinha, linda demais. O Papete é isso, é a música maranhense na veia, no coração, no pensamento, e na esperança de que realmente essa música um dia seja conhecida e reconhecida. Mais importante, reconhecida no Brasil inteiro. Não apenas uma coisa local, ou seja, o terreiro maranhense tem que ser conhecido e reconhecido, descoberto. E o que falta para isso, Papete? O que tu acha que falta para isso? Falta tanta coisa. Se eu for falar aqui, eu vou enumerar um elenco de coisas assim, sabe? Falta principalmente, primeiro, união artística, em que as pessoas se respeitem mutuamente, umas a favor das outras sempre, nunca jamais contra. A Bahia dá esse exemplo. Exato. Quando todo mundo pode ter picuinhas, mas na hora de fazer o trabalho e subir no trio elétrico, é todo mundo a favor de todo mundo. Não existe aquela coisa de eu sou melhor que ela, eu sou melhor que ele é ruim, ele é isso. Não, não tem isso. É todo mundo em prol da Bahia. Tá faltando essa coisa em prol da música, né? Não, tá faltando essa coisa da autoestima, do amor ao Maranhão. Autoestima, ter orgulho de ter nascido aqui. Ter orgulho de ser de uma terra onde existe uma cultura tão linda, tão maravilhosa. Então, cabe a responsabilidade, muito fácil você cobrar do poder público. O poder público não faz. Claro, o poder público poderia fazer. Poderia fazer muito mais, claro. Mas o poder público é uma parcela desse tamanho. O poder público é que nem aquele boi que você precisa tocar a vara de ferrão nele, sabe? E essa vara de ferrão é exatamente
a união de toda a classe artístico-musical, apresentando propostas, ideias, projetos, soluções, situações, questionamentos, e todo mundo unido se transformar numa grande força de convencimento que chegue a governador, ao prefeito, ao ministro, seja lá o que for, e eles se tocarem de que aquilo ali realmente pode até reverter politicamente a favor deles. Porque se eles fizerem como o Antônio Carlos Magalhães fez na Bahia, isso vai reverter politicamente para todo mundo. E vai ser bom para todos, mas antes precisa ter união e saber o que quer. Saber o que quer, ter a ideia pronta, o projeto. Sobre esse saber o que quer, ela começou a fazer jornalismo, não é isso? Mas quando foi a decisão que não, jornalismo não, é música acho que mesmo? Foi uma petulância minha, sabe? Na realidade foi uma época assim que eu queria estudar, eu estava sentindo falta de estudar, eu estava só tocando. Eu não preciso estudar. E como eu saí daqui com o 2º grau completo, fiz um vestibular, o primeiro vestibular eu não passei porque eu tomei um remédio para ficar acordado. E dormiu. E dormi. Eu dormi exatamente 18 horas. Eu nunca esqueço o nome do remédio, era Reativan. Olha o nome. Avisa aí pro pessoal, porque isso ainda existir para ninguém chegar, passar longe, né? O Vinícius de Moraes tomava esse remédio dentro do uísque. É mesmo. E ele ficava ligadão, sabe? Eu dormi, comigo é tudo ao contrário, não fez efeito. Aí no 2º eu passei, fiz 3 anos, mas não me formei, porque aí eu fui chamado pelo Toquinho para viajar com ele. Foi esse período de 12 anos, exatamente, né? 12 anos. Mais de 1.200 shows. Aí a gente foi para o exterior e nessa viagem eu voltava para o Brasil, ficava no Brasil 3 meses por ano só. E 9 meses fora. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois, começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha, de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Voltamos agora e fazendo o que o Viva Músicos mais sabe fazer, que é cantar e tocar. Bora lá? Muito legal. Isso aqui chama Jam Session, né? Jam... Como é que a gente chamaria isso? Uma Jam Session, mas tem um nomezinho, né? Nem Tupiniquim é. Muito legal, som muito legal. Galera de Guaravira, casa gostou com Jam certeza. Session. Você sabe o que é Guaravira? Não sabe, isso não é maranhense não. Guaravira é o chamado peixe-espada. É aquele chatinho, prateadinho, comprido. Você corta ele em posta de 4 dedos, só no limão e sal, põe no fogareiro e come. Não tem coisa melhor. Guaravira. Melhor peixe que tem. É porque o Papete ele também é pescador, mas isso já é outro programa, né? Que a gente vai discutir esse Tem um assunto, caso de pescador que eu ainda vou contar pra vocês aqui. Pois conte agora. Posso contar? Tu falou que tu conta em todo show. É então que tem eu contar sou aqui. pescador, mas esse aqui é um caso, eu saquei e faço o seguinte. Meu pai tinha um amigo, meu pai falecido, seu Renato, ele viajava muito, ele era cacheiro viajante. Um dia ele estava na Baixada, mais precisamente na cidade de Penalva, e tem um lago lá, bonito, que tem aquela ilha que muda, né, sai de um lugar para o outro. E o seu João era um amigo dele, vaqueiro, mas era um cara que tudo dele era melhor que o de todo mundo. O barco dele era melhor, a casa dele era melhor, a comida dele era melhor, tudo dele era melhor. E meu pai dizia que um dia, quando os amigos se reuniam, falava, vamos dar um gelo nele, porque
Tá se achando. Seu João fala muito, né? E o seu João começou a achar muito estranho aquilo, né? O seu João ia falar e todo mundo dava as costas para ele. E o seu João foi ficando murcho, né? Foi murchando, até que meu pai ficou com dó dele e falou: ô, seu João, ô, Renato, mas que bom você veio falar comigo. Ninguém quer falar comigo? Não, seu João, é impressão sua. Mas me diga, como foi o seu dia, seu João? Para dar um ânimo para ele, seu João, foi bom você ter perguntado. Meu amigo, você não sabe, eu estava sem fazer nada lá em casa, porque eu mesmo sem fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, seu João, eu sei. Mas o que aconteceu? Rapaz, estava lá em casa e encontrei enrolada numa lata de óleo uma linha de pesca. A gente tinha uma pesca lá, meio enferrujado, aquele anzol. Aí eu sei que encontrei um resto de carne de um churrasco que a gente tinha feito no dia anterior, que lá em casa quando faz churrasco é muito, você sabe, e sobra, né? Pois é, sobra o churrasco. Aí fui pescar. Resolvi entrar no lago, fui pescar. Na hora que, naquele lugar assim que tem aquele braço de água assim que cai no lago, eu fui lá pescar. Rapaz, no que eu joguei a carne no lago, o bicho já fez força. Aí me fez força e foi me puxando para dentro do lago, eu puxando ele, me puxando. Rapaz, quando a água estava por aqui, seu Renato, que eu cheguei, que eu puxei, era uma sucuri, olha o tamanho da sucuri. Rapaz, é mesmo, você não sabe de nada. Peguei meu facão, que eu sou com ele, meu facão corta, você sabe disso, é o melhor corte que tem, meu facão. Peguei, puf, abri aquele bicho no meio, ela tinha engolido um boi. Aí engoli um boi, foi sangue para todo lado, e sabe, sangue começou a juntar piranha, eu comecei a estapear a piranha, dando tapa em piranha, supapo em piranha daqui, consegui chegar no barranco. No que eu cheguei no barranco, que eu olhei para cima, tinha um urso polar. Peraí. Seu João, vamos com calma, tudo bem. O senhor saiu para pescar, pegou a sucuri, no lago tem sucuri, tudo bem. Sucuri engoliu um boi, diz a lenda, sucuri engoliu um boi. Onde tem sangue tem piranha vem. Agora, urso polar, seu João. Pois é, Renato, sabe o que eu fiz? Eu segurei nas orelhinhas dele e perguntei: o que você está fazendo aqui, bichão? Depois ele disse em off pro meu pai que era a culpa do aquecimento global. Que talvez com o degelo das geleiras no Polo Norte, o urso veio bater aqui. Conversa de pescador. Agora eu vou te acompanhar. Agora você toca violão. Tocar o quê? Qualquer coisa, manda bala. Faz só uma base. Faz só uma base. Bom demais, bom demais. A música é muito Tô no boa, meio né? de duas feras aqui, gente. Eu sou peixe miúdo aqui. Não, a gente aqui tá com um prazer imenso, tu não sabe nem o quanto, né? Eu e Márcia, a gente já conversou bastante. Eu sou uma piabinha no meio de um monte de tubarão aqui, né? Eu e Márcia, antes da entrevista, a gente conversava. Meu Deus, como é que ia chegar a perguntar o que pro Papete? Todo mundo manda, às vezes, mais liso com uma, duas folhas. Tem um livro, meu Deus, será que eu vou saber fazer essa entrevista, mas... Então, o que mais que vocês querem saber? Ah, isso aí é um disco Fala um antológico. pouquinho, Papete, aí desse CD. Bandeira de Aço era um disco que não era para ter sido feito.
Eu tinha feito o papete berimbau e percussão, aquele que eu já tinha, que eu falei pra você. E o cara que basicamente me descobriu, o Marcos Pereira, ouviu as músicas que eu gravei um dia em São Luís, estando de férias aqui, de uns caras que ninguém conhecia, um tal de Josias Sobrinho, um tal de César Teixeira, um tal de Ronaldo Mota, um tal de Sérgio Abílio. E eu gravei essas músicas junto com meu amigo Chico Saldanha, que é compositor também, uma figura maravilhosa. Eu mostrei para o Marcos, e o Marcos falou: gente, isso aqui é muito bonito, você vai ter que gravar um disco com essas músicas. Eu falei: não vou não. Vai sim senhor. Como o dono da gravadora era ele, eu acabei fazendo o Bandeira de Aço, um disco polêmico, antológico, um divisor de águas. Dizem que antes do Bandeira de Aço era uma coisa, depois do Bandeira de Aço é outra. O que é certo é que depois do Bandeira de Aço a música maranhense tomou um vigor, um impulso muito grande e fez com que as pessoas começassem a notar que no Maranhão existia música feita por compositores talentosíssimos, pessoas assim de um gabarito, de uma sensibilidade e de uma maranhensidade também muito grande, como é o caso do Josias Sobrinho e do César Teixeira principalmente, que fizeram músicas que falam do nosso dia a dia, dos nossos costumes, da nossa religiosidade, do nosso folclore, da nossa cultura. E essas pessoas estão até hoje aí e deixaram também uma semente muito fértil para outros que vieram depois, como é o caso de Gerude, Ronaldo, Omar Coutrin, Ronald Pinheiro, Tutuca, Beto Pereira, Mano Borges, Erasmo de Bel, Carlinhos Veloz, que apesar de não ser maranhense, adotou a nossa terra como se fosse a dele, e tantos outros. Djalma Chaves, exato. Então, tudo começou com esse tal de Bandeira de Aço. Só lembrando pro pessoal de casa que são 22, né? 22 são 22 discos, e já estou indo para o 23º. Você sempre fazendo projeto, né? Eu estou agora fazendo um projeto muito interessante chamado Senhores Cantadores, Amos e Poetas do Bumba Meu Boi, do Maranhão, que é um projeto que lá na frente nós vamos fazer outro programa. Outro programa, com certeza, vai ser um prazer pra gente muito fazer bacana. Mais um prazer. É um projeto acadêmico-cultural. Papete, a gente vai se despedindo, então a gente queria te agradecer bastante. Eu Obrigado. Sou uma fã do teu trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado, e é um prazer muito grande estar tocando aqui contigo, mostrando um pouco também do que a gente faz. Obrigado. E que as pessoas via internet gostem do que foi feito, do que foi dito, do que foi tocado aqui. E peguem esse gancho dessa coisa nova que é a televisão mostrando a cultura de uma certa forma, os costumes, essa coisa toda, pela internet. É uma nova ferramenta, eu acho que vai dar certo. Né? Muito certo. Valeu, galera de casa, mais um programa de uma música de sucesso. E agora a gente fica com o Papete aqui, fazendo mais um som pra gente. São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olho de papel de seda com uma estrela na testa. Meu São João, meu São João, eu vim pagar a promessa de trazer esse boizinho para alegrar sua festa. Olhos de papel de seda com uma estrela na testa. Chora, 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 boi da lua, vem pedir uma esmola pra aquela boneca de anil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta do Brasil. Mamãe, eu vi boi da lua dançar no planeta